Olá, meus amados, bom dia, a santa e gloriosa paz do Senhor. Antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus, queria pedir você que se inscreva aí no canal, para que o YouTube reconheça esse canal e assim ele distribua para mais pessoas estar vendo a palavra de Deus, estar recebendo uma palavra. Não importa, você vai ser instrumento do Senhor. E deixe também o seu like para fortalecer o canal, porque essa obra não é minha. Eu não estou aqui para fazer sucesso, eu não estou aqui para trazer mídia. Eu só estou aqui porque o Senhor Deus me chamou para mim estar pregando a sua palavra. O Senhor Deus me chamou para estar anunciando as boas novas do reino de Deus. Esse é um mandamento do Senhor. Então, eu queria pedir você para se inscrever aí no meu canal e também deixar o seu like. Amém, pessoal? Então, nessa manhã nós vamos falar de quem é o maior no reino de Deus, que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 9, verso 33 ao 37. Tá bom, amados? Você que quer acompanhar aí, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar. Quem é o maior e quem é o menor no reino de Deus. Amém, amados? Isso é, os discípulos iam chegando a Cafarnaum, iam discutindo por quem era o maior, quem era o menor, porque eles se achavam que tinha que ser, que era a posição de autoridade que levavam eles a ter a vida eterna, a ter um galardão maior. E na verdade não é isso, irmãos, porque a Bíblia nos diz o contrário. O maior tem que ser o menor, porque Jesus, ele veio para servir. O próprio Deus foi servo do povo aqui na terra. Ele veio para servir, não para ser servido. E nós, irmão, por que nós vamos querer ser melhores do que os outros? Por que nós vamos querer ser servido mais do que os outros? Então, nós temos que ser humildes. Nós temos que ser pessoas de Deus, dar exemplo. Amém, amados? Então vamos lá. O que diz aqui? No verso 33. Quem é o maior? O epígrafo, né? Chegando a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estávamos discutindo pelo caminho? Jesus perguntou a eles: por que vocês estavam discutindo? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentado-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que receber a mim, me recebe. Não a mim, mas ao que me enviou. Amém, amados? Aqui Jesus, ele está ensinando os discípulos, porque Deus ele é onisciente, onipresente. Deus, ele vê tudo. Os discípulos ainda tentaram ficar calados. Eu acho que naquele momento tentaram disfarçar para que Jesus não viesse saber do que a discussão deles
por que motivo eles estavam discutindo. Mas Deus, como Ele sabia os pensamentos de todos. Ele sabia o que se passava na cabeça dos discípulos. Ele era Deus, o Verbo se fez carne, né? Que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nem disse aqui, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último, você tem que ser o derradeiro, você tem que ser uma pessoa humilde. Amém, amados? Então, se você quer ser o primeiro no reino de Deus, você tem que ser uma pessoa compreensiva, você tem que ser uma pessoa humilde, você tem que ser uma pessoa que ajuda os outros, você tem que ser uma pessoa servo mesmo de Deus, tem que servir a Deus, servir o seu irmão. Amém, amados? Então, e lançando mão de um menino, e tomou-o nos seus braços. E qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos apenas um. Então, Deus, Ele se fez carne e se fez servo. Para que nós tenhamos exemplo do que é o reino de Deus, do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente se envaideça, que a gente cresça materialmente. A vontade de Deus é que nós tenhamos amor, é que nós tenhamos paciência um com os outros. A vontade de Deus é que nós viemos vigiar até os pensamentos, até o que você pensa você tem que vigiar. Porque, embora ninguém não saiba, mas Deus sabe o que você está pensando. O único que sabe é o próprio Deus. Você pode escapar de tudo enquanto aqui nessa terra, mas você não escapará do juízo de Deus. Você não escapará do julgamento de Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador e Ele sabe todas as coisas. Mas Ele deixou o livre-arbítrio para que nós venhamos escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele não quer que nenhum dos seus filhos padeça. Ele nos fez, deixou o livre-arbítrio, mas Ele tem tanto amor, tanto respeito por a sua alma, pela sua vida, que Ele não interfere na sua vida se você não deixar. Mas só que, meu amado e minha amada, a pessoa andar sem Deus não é fácil. A coisa pior que existe na face do mundo inteiro é a pessoa não temer a Deus, não ter a certeza da salvação, não receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado e do juízo de Deus. Porque no final dos tempos, Deus derramará a sua ira sobre todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então, nós podemos escapar do diabo, nós podemos escapar de tantas coisas,
mas nós não podemos escapar da ira do Todo-Poderoso. Assim como foi nos dias de Noé, será também nas consumações dos séculos. Assim também será na vida do Filho do Homem. As pessoas estarão casando e se dando em casamento, bebendo. A gente prega, a gente fala, pastores pregam. Ah, mas Jesus nunca volta. Ah, isso aí não sabe nem que tempo. Isso, nós não sabemos. Jesus mesmo disse que nós não vamos saber nem a hora e nem o dia. Por isso ele disse: vigiai. Vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem virá. Então, bem-aventurado aquele que se encontrar vigiando quando o Senhor Jesus voltar. Amém, amados? Então vigie, ore, entregue a sua vida a Jesus, porque não é fácil. O inferno existe, igual o céu existe o paraíso, existe o inferno, existe o abismo. Só que o inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para castigar o ser humano. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas servo, me pergunta assim, servo, mas a pessoa vai para o inferno porque peca? A pessoa não vai para o inferno porque peca. A pessoa vai para o inferno porque peca e não se arrepende do seu pecado, e não entrega e não reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, amados? Então não perca tempo, minha amiga e meu amigo, meu irmão. Eu era escravizado, eu era escravo do pecado. Sou testemunho. Irmãos, eu passei por tanta coisa já. E não é fácil. Não queira ficar sem a presença de Deus quando você partir dessa terra. Porque vai ser um desespero total. Você vai gritar. Você vai chorar. Vai ter choro e ranger de dentes. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus disse isso. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque não quiseram obedecer a palavra de Deus, não os conselhos do diabo, conselhos dos outros. Todo mundo acata, mas os avisos de Deus ninguém quer saber. Acha que isso é besteira, acha que Deus vai salvar todo mundo de qualquer forma. E não é assim, irmãos. Não é bem assim. Você tem que se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus e reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Porque você acha que Jesus morreu na cruz, irmãos, para que você venha desfrutar desse mundão, venha viver em pecado, venha viver em adultério, venha viver roubando, mentindo, enganando, extorquindo. Não, Jesus morreu na cruz para que você se arrependa dos seus pecados e tenha uma nova chance de recomeçar, vivendo para Cristo, porque a palavra de Deus, quando você aceita Jesus, você morreu e ressuscitou com Cristo. É como se você tivesse pregado na cruz com Cristo e tinha ressuscitado essa nova vida. Amém, amados? Então, essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer para nós essa manhã. E nesse momento eu quero orar, porque a gente está encerrando essa palavra. Amém, amados? Então, meu amigo e minha amiga, fale com Deus. Procure uma igreja. Se reconcilie, você que está desviado dos caminhos do Senhor. Porque não há mais tempo. O tempo é curto, irmãos. A gente acha que o tempo demora, mas o tempo é curto. Para nós o tempo é curto. Nós que somos mortais nesse corpo.
Então, meu amigo e minha amiga, eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais uma vez, Senhor, o Senhor me dá essa oportunidade, meu Senhor, de estar lendo e aprendendo juntamente aqui com meus irmãos, e que o Espírito Santo de Deus venha abrir a mente e o entendimento dessas pessoas que estão vendo essa mensagem, e que o Senhor venha tocar de forma sobrenatural na vida delas e convencer, meu Deus, que não há mais tempo a perder, que não há mais tempo para brincar. O tempo agora é só de ganhar almas, é só de louvar, engrandecer ao teu reino, que foi preparado desde a fundação do mundo para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, da sua alma. Então eu oro por cada um desses que estão vendo esse vídeo, que estão assistindo, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, a família, meu Deus. E abra os olhos espirituais, Senhor, deles. E salva em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.